Diga assim, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Carlos. Adão, onde estás? Ele disse, a mulher que me deste deu fruto e eu comi. E Deus não falou nada. Mulher, o que foi que houve? Agora parafraseando. Foi a serpente. Bem, a serpente, Deus não foi falar com ela. Deus deu logo a sentença. E Deus foi atrás. Meus irmãos, a missão do Pai, a missão do Filho e a missão do Espírito Santo inclui a igreja. Diga assim, eu sou, se quiser, eu sou um privilegiado, eu fui incluso na missão de Deus. É um dos maiores privilégios de eu chamar um vaso de barro pecador em construção para alcançar outros pecadores escravos. É por isso que disse o doutor Lira, presbiteriano de Recife, ele disse, volte para a igreja, pastor, e diga assim para os irmãos, você é um missionário, Daniel já é um missionário. Missionário não é só quem vai fazer seminário. Missionário é todo crente que nasceu de novo é um missionário. A gente precisa falar isso, mesmo, porque, irmãos, você sabia, mesmo, o que a Bíblia diz? Por falta de conhecimento, meu povo perece. Se a gente pensar aqui só, eu, a missionária, os diáconos, os líderes, às vezes a pessoa fala assim, não é só o pastor, a missionária e os diáconos, que é missionário. Então vocês vão e a gente fica só observando, quem sabe criticando, quem sabe arrebentando, quem sabe triturando, né? E tem gente que não faz nada mais, usa a língua para arrebentar. Era bom que usasse os braços para servir, as mãos para se doar, os joelhos para se prostrar, a mente para buscar, a mente para pedir a Deus que avivasse as nossas vidas e abençoasse a nossa igreja e todos os líderes e todos nós. Agora digo amém. Você é um missionário. Missão, portanto, meus irmãos, é visto como um Deus em movimento para o mundo. E a igreja é vista como um instrumento para a missão. Missão é participar do movimento do amor de Deus para com as pessoas, visto que Deus é a fonte do amor que envia. Então, meus irmãos, missão é você participar do movimento do amor de Deus para com as pessoas, visto que Deus é a fonte do amor que envia. Palavra de David Bosch. Então, agora eu digo João 3,16, vamos dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é o principal missionário, Ele é a fonte do amor. Foi Ele quem decidiu ir atrás do homem. E eu vejo um Deus tão humilde no jardim, dizendo, Adão, o que houve? A mulher, tá certo, eu vou falar com ela. Mulher, o que houve? Uma serpente. E Deus dialogando com a maior humildade. Eu vou dizer assim, esse Deus é maravilhoso, irmão. Hein, Tonho? Deus preparou tudo. Viu que Adão estava em solidão, deu uma esposa, uma mulher. Foi o primeiro anestesista do mundo. Ele é o primeiro de tudo, né? Anestesiou Adão, deu a esposa, preparou o jardim, disse tudo, botou ele. E aí a mulher vai e o homem também segue. E Deus é muito maravilhoso, meus irmãos. Mas escute o que diz ainda David Bosch. Deus é fonte da missão. Jesus é a encarnação da missão. O Espírito Santo
é a presença capacitadora da missão. Deus é a fonte da missão. Jesus é a encarnação da missão. O Espírito Santo é a presença capacitadora para a missão. E agora eu grifo o meu. E a igreja é o instrumento da missão. Irmãos, o texto que nós lemos, os apóstolos estavam concentrados no tempo da restauração de Israel. Você percebeu o versículo 6? Estando reunidos aqueles, perguntaram a Jesus: Senhor, será esse o tempo em que restauras o reino de Israel? Eles estavam concentrados, meus irmãos, na restauração de Israel. Porque Israel, meus irmãos, já tinha sofrido no Egito, já tinha sofrido da Síria, já tinha sofrido da Babilônia. Depois teve o refrigério com os médios persas. Depois a Grécia dominou. Depois Roma dominou cruelmente, cobrava impostos caríssimos. Zaqueu roubava os impostos. E os judeus tinham ódio dos cobradores de impostos, porque eles eram judeus, cobrando imposto aos judeus e mandando dinheiro para Roma. Foi por isso que quando João Batista entrou numa crise, quando Jesus chegou, ele perguntou assim: o Senhor é o Cristo ou vem outro? Quem já leu isso? Porque João Batista esperava que quando Jesus chegasse, já fosse derrotar uns inimigos, meus irmãos. Os judeus já tinham sofrido bastante, meus irmãos. Aí Jesus Cristo estava ressuscitado, 40 dias com eles disseram assim: agora eu vou perguntar a ele, é agora que o Senhor vai restaurar o rei de Israel? Ou seja, nós estamos com o saco cheio, nós não aguentamos mais de sofrimento, Senhor, estamos sofrendo demais. Aí Jesus falou assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. A palavra aí é não compete conhecer o Kairos, não compete vocês a conhecer o Kairos de Deus. O que é restaurar o rei de Israel? É o fim de tudo, meus irmãos, é o milênio estabelecido, é a glória, é Cristo descendo, manifestando o seu poder, esmagando os inimigos de Israel, é o cumprimento da profecia de Zacarias, que diz que Jesus Cristo vem no Monte das Oliveiras, vai pisar no monte que ele vai rachar de um lado para o outro. A vinda majestosa de Jesus, vai ser agora, Senhor, que o Senhor vai pisar no Monte das Oliveiras, que vai rachar. Livro do profeta Zacarias, tem essa profecia, meus irmãos, e é agora. Eles sabiam Bíblia, eles eram judeus, eles sabiam o Velho Testamento, é agora. Está só aquela música, é agora, é agora, é agora. Jesus falou assim: isso só vai acontecer no Kairos de meu Pai. Ou seja, não se concentre nisso, mas vocês vão receber sobre vós o poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria e toda a Judeia e até os confins da terra. Olha, ao invés de vocês estarem preocupados com isso, vai essa conjunção adversativa de contraste. O que é isso? Ele está contrastando a resposta que ele deu. Ao invés de vocês, a pergunta que eles fizeram, aliás, ao invés de vocês estarem preocupados com a mente centradas nisso aí, no tempo que vai acontecer o fim, vocês devem estar esperando o poder, o dinamis. A palavra poder, dinami aqui, vou ler aqui no grego direitinho, dinamim, significa força, poder, energia. É por isso que no inglês diz assim, power. Já leu um som não tem assim, power? Já viu o som? Que às vezes quando eu não sabia, eu falava power. Energia, força, poder. Então o som está desligado, você vai lá e power. Entra a energia nele, entra o dinamim, a força. Então Jesus diz assim, vai entrar em você o power, a força, o poder, a capacitação sobrenatural para vocês fazerem missões. Irmãos, qual o tema central aqui? Concentrem suas mentes na missão de Deus para as nações, e vocês serão instrumentos dele para essa missão.
Irmãos amados, duas verdades hermenêuticas que nós encontramos aqui. A primeira é: o poder do Espírito Santo é a força, é a energia, é o poder, é o power necessário para que nós sejamos instrumentos para a Mission Day, salvar vidas do meu bairro a todas as nações. Essa é a primeira verdade hermenêutica. O poder do Espírito Santo é a força necessária para sermos instrumentos da Mission Day, para sermos instrumentos da missão de Deus, salvar vidas da condenação eterna. O alvo principal do derramado, o poder do Espírito Santo sobre a igreja, não é para ficar como canário belga, cantando, estralando na igreja, pipocando. Oh, glória a Deus! O alvo do poder principal, a prioridade principal, o objetivo principal do poder do Espírito Santo é nós ganharmos vidas. Irmãos, parece que nós estamos esquecendo, nós na grande maioria estamos esquecendo que o mundo está sob condenação, o mundo está destinado ao inferno eterno, o mundo está perdido. Parece que a igreja esquece disso. E às vezes, meus irmãos, nessa frieza, por falta do poder do Espírito Santo, aí convive com pessoas e fala assim: oi, você é um cara legal, 10 anos, e ele vai embora e você não fala de Jesus. No emprego, na feira, andando pelo caminho. Irmão, será que essa consciência está em nós? O apóstolo Paulo disse assim: aproveitando bem cada oportunidade. Olhe para mim. A oportunidade que você tiver, fale. Talvez você fale assim: pastor, eu estou sem graça para falar. Então precisa de dizer assim: enche-me, Espírito Santo de Deus. Aviva-me, Espírito Santo de Deus. Derrama o teu power, tua força, tua energia, teu dinamismo sobre mim. Aviva-me de novo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Espírito, me renova. Senão eu passo 10 anos. E aquela pessoa vai para o inferno e eu perco a oportunidade de falar de Jesus. Irmãos, quanto mais cheio do poder do Espírito Santo, mais a gente fala do amor de Jesus. Você vai comprar uma quentinha, você leva um folheto e fala assim: Jesus ama você, faz alguma coisa. Irmão, diga assim: Deus nos encha com seu Espírito Santo, diga bem. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4 diz assim: estavam eles reunidos, assentados no mesmo lugar, e veio um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo já desceu, meus irmãos. Quando nós cremos, nós somos selados. Filipenses não, Efésios 1:13. Quem creu já é selado. Mas o selado, se quiser, pode buscar o enchimento ou o batismo com o Espírito Santo. Quando eu creio, eu sou selado automaticamente, eu sou salvo instantaneamente. Quando eu creio de todo o coração, não tem mais condenação sobre mim, porque eu creio no nome Salvador, na justiça, no sacrifício de Jesus. Quando eu creio de todo o coração, eu fui selado. A palavra selo aí é paga adiantada. Jesus já pagou a minha entrada no céu, o meu ingresso já foi pago quando eu criei, quando eu me arrependi das minhas misérias. Tem o evangelho hoje que estão se pregando o evangelho social, meus irmãos. Eu tenho conversado com pessoas que: pastor, olha, eu acho muito lindo o grupo de ação social da sua igreja Betel. Que coisa linda, isso mesmo, pastor. Jesus mandou fazer as obras. E assim, é verdade. Pastor, estou achando tão bonito, pastor, porque os irmãos estão orientados no livro de Tiago, né, para ajudar as pessoas.
evangelho social, só isso. E a proposta, a premissa: arrependei-vos dos vossos pecados, largai as vossas misérias. Eu disse: olha, querida, o evangelho não é só social, não. Jesus disse para todos: arrependei-vos. O tronco principal, a porta para o reino é arrependimento. É por isso que o livro de Filipe Yancey, ele vai para o extremo. Eu sei que Filipe Yancey, eu aprendi muito com o Filipe Yancey, graça maravilhosa o seu livro, mas ele quer dizer que a pessoa fique lá como está. Se você for... Eu vou melhorar aqui as palavras, vou dizer com minhas palavras. Se você for uma coisa assim, bem pecaminosa, fica tranquilo, não se aveste. Jesus é gracioso, e é assim. Hoje estão se pregando no evangelho social que esquece que o evangelho começa com arrependimento dos pecados. Não é assim, venha para cá que eu te ajude. Eu ajudo sim, a igreja está para ajudar, mas tem a proposta de arrependa-se. Irmãos, escuta aqui. Nós temos o privilégio e o dever de falar do evangelho do arrependimento. Agora, se a pessoa quiser ou não, mas você não pode ter uma convivência light. Eu não estou falando aqui para você agredir as pessoas. Eu não estou falando aqui para você já chegar dizendo assim: você vai para o quinto dos. Não, aí está errado. Se aproxime com amor. Conviva com os marginalizados. Conviva com qualquer tipo de pessoa. Conviva com ateu, com à toa, com qualquer tipo de miséria. Se aproxime. Tenha compaixão. Chegue com amor. Mas não esqueça de dizer: querido, você precisa se arrepender dos seus pecados. Senão, a condenação é certa. Temos o privilégio e a missão de fazer isso. Irmãos, em Atos 2, 9 a 12 tem as nações que foram alcançadas. Em Atos 4:31 diz que eles foram cheios do Espírito Santo e pregavam a palavra com ousadia. Em Atos 13 diz que o Espírito Santo disse lá na igreja de Antioquia: separai-me a Saulo e a Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. O Espírito Santo, alguém disse que não é Atos dos Apóstolos, não, era para ser Atos do Espírito Santo. E eu digo assim, deveria ser atos do poder, do power, da força do Espírito Santo. Irmãos, se a gente não se encher do Espírito Santo, a gente fica como um gato na rede, molhado, balançando, acomodado, esperando a volta de Jesus, e não fala de Jesus para ninguém. Balança a rede, toma o suco de maracujá e fala assim: eu quero trabalhar para o meu Senhor, incluído nessa rede com amor. Quando for domingo eu vou para o culto, aleluia. Se na terça, se eu puder, eu vou. Vem na quinta receber a doutrina da palavra do Senhor. Mas se você não puder, vou orar por você. Mas se puder, na quinta tem estudo aqui. Trabalhar e... Digam aleluia. Se você quiser. Irmãos, a gente só tem força para trabalhar se for cheio do Espírito Santo. Irmãos, na Bíblia Vida Nova, tem uma nota homilética que eu acho linda. Diz assim: evangelismo e o Espírito Santo. Sem o Espírito não há poder. Sem poder não existe testemunho eficaz. Sem testemunho eficaz não existe avanço
do Evangelho. Sem avanço, Jesus não voltará para estabelecer o seu reino. Expansão da igreja. Em Atos, acompanha a predição de Cristo. Jerusalém é evangelizada. Atos 1, 12, até o capítulo 7, versículo 50, com a morte de Estevão. Jerusalém foi evangelizada. Judéia e Samaria foram evangelizadas. Foi Filipe que foi para lá, ganhando eunuco. Atos capítulo 1, versículo 1 até o 40. O evangelho avança sem parar pelas nações gentílicas até chegar em Roma, com o apóstolo Paulo. Atos capítulo 1 até o capítulo... Atos capítulo 9, versículo 1 até o capítulo 28, versículo 31. Paulo viaja uma vez, duas vezes, três vezes. 3 viagens missionárias, ganha muitas vidas e vai para Roma. O evangelho avançou, mas tem muita coisa para fazer. Ainda falta mais ou menos umas 4.000 línguas para serem traduzidas à Bíblia. Antes era só a sociedade bíblica. Hoje tem uma sociedade que junta todas as sociedades bíblicas para que o evangelho... O pessoal da Jocum, alguém vai falar em Jocum? Jocum trabalha exatamente nisso. Eles pegam a língua das tribos de alguns povos e traduzem para que o evangelho chegue. Eles trabalham só para isso. Segunda verdade, meus irmãos. Uma igreja saudável tem essa marca. É a mesma verdade. Só com um acréscimo aqui a mais. O poder do Espírito Santo nos leva para fora. O poder do Espírito Santo nos leva para fora. Mateus 5, versículo 15 e 16, o que diz? Não se acende uma candeia para se colocar debaixo do velador. Ou seja, na linguagem da minha avó, não se acende uma lamparina para colocar debaixo de uma cuia de medir grãos. Não. Pega a lamparina e se coloca no alqueire para iluminar toda a casa. Depois que Cristo falou isso, ele disse assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, diante dos... na rua, fora, para que glorifique a vosso Pai que está nos céus. Tem um livro aqui, meus irmãos, de Leland Hicken. Ele é Santos no Mundo. Ele escreveu esse livro para mostrar a história dos puritanos. Os puritanos, meus irmãos, foram pessoas que buscavam muito a Deus na Inglaterra do século XVII. E eles foram perseguidos terrivelmente. Proibidos de pregar. Mas em 1688, quando o rei William e a rainha Maria, surgiu a chamada gloriosa revolução. E aí, em 1688, os puritanos voltaram a pregar a palavra do Senhor. Por isso que tem esse livro, Santos no Mundo. Irmãos, o Senhor tem me falado muito esses dias que a igreja precisa de ir para a rua. Eu já falei com os jovens, né? Tá aqui, já falei com o Marlon. A gente vai para a rua. Vamos fazer, mas de máscara, todo mundo com cuidado. Quem for cantar tira, a gente tem que ir para a praça, para a rua, fazer. Irmão, o negócio está feio mesmo. O mundo já está feio, agora ainda está feio. Não está ainda 100% não, né? Graças a Deus que melhorou bastante, mas a gente tem que... Independente da pandemia, tem uma pandemia maior. O pecado que leva ao inferno. Todo homem nasceu escravo do pecado. Quando foi na pandemia, o Covid-19, o Covid-19, assombração e tal. Mas o povo esquece que o Covid, chamado pecado original, leva para o inferno. O Covid-19 pode levar até a sepultura. Quem é crente vai para a glória. Mas o Covid, pecado, leva para o inferno. Diga assim, misericórdia, Senhor. Vamos ter compaixão. O mundo ficou muito preocupado com o Covid. Mas o mundo não está preocupado com condenação, não. Não.
Que o mundo a cada dia se distancia de Deus. E Deus diz assim, em Romanos e em Tessalonicenses, pela boca de Paulo, Deus os entregou. Quem já leu isso? Ou seja, vocês querem mesmo ficar nessa miséria que vocês querem? Então, diz a Bíblia, os teólogos, que isso significa que Deus deixou os homens piores que os animais. Não tem nem raciocínio para ver o que é certo e o que é errado. Porque tem coisas, meus irmãos, que não precisam nem de Bíblia para dizer assim, isso aí é incoerência. Mas eles fazem, dizendo assim, isso é legal. Não é assim? Na época de Isaías, já diz assim, ai daqueles que o bem chamam mal, e o mal chamam bem, luz chama de trevas, e as trevas chamam de luz. Isso é antigo. Começou em Isaías? Não. Começou no jardim. Satanás enganando as pessoas. Nós temos a missão, nós somos instrumentos de missão de Deus. Irmãos, uma igreja saudável não fica restrita ao prédio. Uma igreja saudável não fica restrita ao prédio. Ela vai para as ruas com a missão de Deus. Nós precisamos ir para as ruas. Por sinal, esse mês, nós anotamos lá no meu caderno azulzinho lá, que vamos reunir os líderes de novo. Se possível essa semana, né? Mas, devido a alguns contratempos, a gente pode reunir em agosto, mas está lá no caderno reunir com os líderes para nós programarmos o aniversário da igreja, programarmos com os jovens a questão de a gente ir para a rua, programarmos o aniversário da igreja junto com os líderes da igreja e fazer o nosso calendário até dezembro, fazer um congresso para os jovens, todo dentro dos princípios que nós já sabemos, entendeu? Precisamos ir para a rua. Eu estava pensando, depois que passar o inverno, né? Vem fazer um culto fora aí. Sem cantor, sem gasto. Fazer um culto na rua aí. Quando for passar ali, o que é isso? É guerra no meio da rua. Mais do que isso, fazer coisa para a gente sair, para anunciar. Irmãos, eu paguei um curso, 12 de 38, PDP, pastor, discipulando de pastor. Foram 9 horas intensamente de curso. E o pastor lá falou muito, a gente precisa de fazer, a gente tem essa ação social, é muito pouco, a gente tem que fazer mais, a gente tem que ir para o meio dos pecadores, dos mais marginalizados. Quem está entendendo? Diga amém. A gente tem que ir para o meio dos piores. Com todo amor, igual a Jesus, para o meio de todos os mais miseráveis. O Espírito Santo tem falado isso para mim, eu vou. Você vai comigo? Para o meio. Há muitos anos eu quis entrar para evangelizar na Rua das Meninas. Eu fui. Entrei lá, não disse que era pastor, não, nem disse nada. Não, fui lá como servo de Deus. Aí quando eu cheguei na Rua das Meninas, que eu entrei assim, um folheto, aí a chefa lá das meninas olhou assim com uma cara tão feia para mim que se eu não fosse homem eu tinha corrido, mas eu não tenho medo de cara feia, eu não tenho medo de homem nenhum, nem de capeta. Aí eu cheguei assim, aí quando eu virei assim para a direita, aí uma cara feia também, mas a chefa foi uma cara tenebrosa assim para mim. Aí eu disse assim, olha, Jesus ama vocês. Aí já foi melhorando o semblante, aí eu peguei o folheto, falei assim, toma aqui para você, leia, dei para a chefa, aí a chefa abriu um sorriso, eu digo, olha, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Eu entrei lá, fui lá na Rua das Meninas, evangelizar as meninas. Você já deu algum folheto àqueles que são marginalizados? Por sinal, a parte boa eu fico do livro de Philip Yancey, Graça Maravilhosa. Ele disse no seu livro que uma mulher muito prostituta, depravada, foi convidada para ir para a igreja. E ela falou assim, eu entrar na igreja dos crentes?
Quando eu sentar no banco lá, eles já vão me botar no quinto dos infernos. Eu sou prostituta depravadíssima. Olha aí o conceito que tem da igreja. Como a gente fosse tudo santarrão aqui, já querendo botar o povo no inferno. Todo mundo aqui santo, ninguém peca. Hipocrisia, Deus condena. Quem disser que não peca é mentiroso. E tem um pavor de santarrão. Um crente que conviveu comigo e nunca disse assim: eu pequei, pastor, fiz uma miséria, fiz uma besteira, eu tenho medo dele, porque ele tem tanto podre. Tenho medo de crente que é santo demais. Quando alguém erra, reúna aí que ela vai porrada. Pá! Você. Eu sou aquele fariseu podre que Jesus não ouviu oração. Sabe aquele fariseu? Jesus falou assim: me desculpe, irmão, lá vai, me desculpe, me perdoe, tá? Infeliz, tua oração não subiu do teto. Aí outro falou assim: tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia, nem olho para o céu. Tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador. Aí Jesus falou assim: eu respondo, Pai respondeu a esse aí. Quem está entendendo, meus irmãos? O Pai respondeu a esse aí. Até quando a pessoa cai em pecado, o que é que diz em Gálatas? Vocês que são espirituais, olhe para vocês mesmos e receba com espírito de mansidão, olhando para vocês mesmos. Me perdoe de novo, bando de pinha. Olha para você mesmo. Olha, porque você é sujeito à mesma miséria. Diga assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado aqueles que não são santarrões, mas dizem assim: Senhor, perdoa a minha miséria, porque eu sou salvo pela graça. Nesse sentido, Filipenses tem razão. Graça maravilhosa. E aquela prostituta teve medo de vir para a igreja, porque certamente achou que ia ser como aqueles que queriam apedrejar. Estavam podres, iguais a ela. Jesus disse assim: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Aí ela falou assim: vai, não peque mais. Ou seja, vai, não adultere mais não, porque vocês vão aparecer pedras de novo para você. Não faça mais isso não, tente aí. Porque as pedras vão aparecer. Eu vou morrer, ressuscitar, vou para a glória. Se você fizer, vou matar você, porque não vou estar aqui para te defender. A própria palavra igreja significa, do grego, eclesia, chamados para fora. Jesus é o supremo modelo, meus irmãos. Mateus 9,35 diz que ele percorria aldeias, cidades e olhava para as pessoas com compaixão. Era uma ovelha assim, pastor, e disse: rogue ao Senhor da seara, a seara é grande e tem poucos ceifeiros. Rogue para o Senhor da seara, envia, a palavra envia e é equibalo. Rogue para o Senhor da seara que expulse ceifeiros. Irmão, atenção. Jesus dizia assim: expulse ceifeiros. Sabe por quê? Porque nós somos seres acomodados. Eu falei nós, viu? Eu estou no meio do pacote, tá bom? Nós somos muito acomodados. Aí ele falou assim: expulsa. Ou seja, faz alguma coisa para que a gente saia para a rua. Irmãos, a igreja, até a própria igreja primitiva, meus irmãos, só saiu depois de uma grande perseguição. Escuta bem, estou já terminando a mensagem. Está em Jerusalém, poder. Nada faltava. Olha, Carlos, maravilha, poder do céu, milagre extraordinário. Os peitos passavam e a sombra curava. E Jerusalém é um céu, ninguém queria sair. Aí a perseguição veio, aí... Puxa. Já leu o livro de Atos? Aí teve que sair. Irmãos, eu peço que você acompanhe minha visão, porque o Senhor está nos chamando para ir para fora. Vou concluir. O poder do Espírito Santo na igreja gera saúde para a missão de Deus e a instrumentaliza para esta missão. 1 Tessalonicenses 1,5 diz assim: porque o nosso evangelho não foi
a voz somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo. Dr. Martin Lloyd Jones dizia: luz na mente e fogo no coração. O pastor Hamilton cita ele, o pastor Hernando Dias Lopes cita muito ele na pregação. Ele escreveu um livro, Revitalizando a Igreja, ele e outro escritor, e o pastor Hernandes Dias Lopes usa muito isso. Luz na mente e fogo no coração. Quando ele fala fogo, é poder do Espírito Santo, é uma metáfora. Que a nossa igreja seja marcada poderosamente com esta marca. Diga amém. O poder do Espírito Santo que prioriza a mission day, a missão de Deus. A Ele a glória. Fiquemos de pé, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Eu queria orar cantando um pedacinho do corinho, né? Que diz assim: tanto sofrer. É Mi maior, Samuel. Mi menor, desculpa. Tantos. Vou fora aqui. Tanto sofrer, tanta gente sem Jesus. Cante. Olhos sem ver a verdade desta luz. Jesus já nos chamou, não deves existir. Querido irmão, tu deves ir. Vale dizer, eu estou orando. Vale dizer que servir é o privilégio, sem questionar o que vai acontecer. Jesus já nos chamou, não deves existir. Querida igreja, devemos ir. Vai, vai, em frente vai, em frente vai. Vai falar de amor, falar de paz. Vai, é tão urgente salvar a gente do triste fim. Vai em frente, vai, Betel, em nome de Jesus. Vai em frente, vai, irmão, em nome de Jesus. Diga para você, irmão, assim: você é o missionário. David, pode encerrar ali, trazer o celular, vou tirar uma foto dos irmãos no final.